todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Radar Analítico. Somos um canal novinho aqui, bebezinho, mas aquele bebezinho que já grita alto. Então já se conecta com a gente, você que gosta de assuntos sobre a mente, conexão, pensamentos, psicologia, neurociência, comportamento, hábitos. Já cola aqui na gente. Já se inscreve no canal, porque você sabe que vai ter conteúdo bom. Já coloca o teu curtir aí, porque você esquece, eu sei que você esquece. Então, mesmo antes de começar, coloca um curtir. Se você não gostar, eu até permito que você coloque um descurtir. Mas já deixa curtido aí, porque o Radar Analítico sempre traz convidados muito legais. E hoje eu tô com a minha dupla, a minha parceiraça de podcast, Vanessa Cunha. É um prazer imenso estar aqui no lugar que é do Marcos, mas que hoje eu tô aqui ocupando. E eu acho que não só para mim, mas se você não conhece, já corre lá, já segue ela, porque ela tem um conteúdo espetacular. É a nossa queridíssima Karina Pirró. Que delícia! Obrigada, nossa, que honra! Ai, é você? Nossa, que mas ser você recebida é com tanto muito carinho, especial, assim. né? Que É muito delícia. especial. Tem um conteúdo que com certeza agrega a vida de muitas pessoas e a gente tá aqui para te ouvir um pouquinho mais, que você traga e que mude a vida de mais pessoas e mais e mais e mais. Obrigada pelo Você- carinho, de Ah, verdade. que Das duas, né? Que vocês me tratam com um carinho, assim, fora do comum. Não, mas De é verdade. muito Você, gostoso. é que você sabe, Ká, que você entra na vida das pessoas e você se torna íntima delas. É que nem quando a gente vê o Jornal Nacional toda noite com a mesma pessoa, é como se aquela pessoa entrasse na nossa vida. A gente não dava boa noite pro William. né? Sim, sim. Então, assim, você, com o teu conteúdo, você cativa as pessoas porque você fala de um jeito tão acessível, de coisas que às vezes são tão incompreensíveis, tão difíceis de alcançar, que você torna acessível. Então, você se torna uma pessoa íntima pra gente, Que bom. né? E traz um conteúdo realmente, como a Vanessa falou, ajuda muita gente, me ajuda muito. Sim. Eu lembro que a gente fez uma mentoria juntos e foi um divisor de águas, muito legal tudo que você passou. Mas antes da gente começar um bate-papo muito importante sobre hábitos, eu quero entregar para ela a nossa lembrancinha aqui do Radar, que inclusive é feito pela Vanessa, o ateliê da Vanessa, onde ela produz tudo o que você precisa para o seu podcast, para o seu evento. Então, se você tem aí um congresso que você vai fazer, toda a parte de papelaria que você quiser imprimir para crachá de identificação, aquele panfletinho com as palestras que vão acontecer, canecas, brindes, caneta, garrafinha, aqui no ateliê da Vanessa vai ter no link aqui na descrição, na legenda. E a Vanessa produziu uma caneca muito linda pra Ai, cá, que personalizada linda. também. Nossa, eu não Com sabia muito disso, carinho. não. Ó, vou clicar no link também, com Feita com certeza. muito carinho pra você. Que linda, ateliê da Van, personalizados. Oba! Vou usar, eu amo caneca. Ela já tá Eu lavada, amo. esterilizada. Se você quiser já inaugurar e botar uma agulha Pronto. nela, fique à vontade. Ai, gente, olha, tem até coisa dentro. E Que eu acho que chocolatinhos. tô achando que é um... É um bis. Não vou fazer propaganda, tá? Só se vocês quiserem patrocinar. É isso. Eu não, o bis não tá me patrocinando, mas pode se quiser. Pode. Pode. Ó, gosto muito de chocolate, tamo junto. Querendo, estamos aqui. Ai, gente, que coisa fofa. Pronto, vou tomar aqui. Porque eu não sou besta, ficar tomando copo feio. E a sua caneca do convidado é Gente, diferenciada, é é linda, linda. hein? Eu amei. Já falei, Vanessa, eu Caramba, quero é uma bem dessa. bonita Eu mesmo. vou fazer. Eu quero pra uma você e dessa. pro Marcos. Porque a gente começou com uma toda pretinha, ela falou, vai ficar mais bonita branca. Tem meu nome. Tem. Viu, filhas? personalizado. Viu? Ó. Só dela. É assim, tudo em É casa, minha. tudo que é seu é delas, tudo que é delas tudo é que delas. meu é dela. Elas estão lá com a caneca Karina, tudo. Não tem problema. Tô brincando. Eu amei. ótimo. Parabéns. Que bom, Lindo. obrigada. Lindo trabalho. Super bom gosto. Amei de verdade mesmo. Que bom. Karina, querida, quero que você traga um pouquinho sobre a tua história. Né? Eu conheço, porque eu também sou sua fã, te sigo. Mas eu quero que mais pessoas que, se por acaso ainda não conhecerem, né, a Karina Pirró, que conheçam a história de superação muito grande, de parceria, né? Então, é uma história que eu acho que vale a pena você contar, que só com a tua história a gente vai ganhar muito. Você quer que eu conte a história profissional? É. Tá, e o que você quiser saber diferente que eu não Ah, eu vou contei, você perguntar. pergunta. Opa. Pronto. Karina, né? como É você seu nunca espaço. viu. Tararara. Então vamos lá. Eu sou uma apaixonada pela vida. Sou apaixonada pela vida.
Eu sou psicóloga. Eu me formei em 2001, então 23 anos. No começo, quando eu entrei em psicologia, era para cuidar de pessoas, eu sabia que eu queria fazer clínica. No meio do caminho, eu conheci a psicologia hospitalar, entre vários estágios que eu fiz. Me apaixonei. Então, eu saí da faculdade e fui fazer a primeira pós em psicologia hospitalar no HC, no INCOR, na verdade, né? Que é ligado ao HC. Que a minha grande mestre inspiradora sempre foi a Belkis Vilma Romano, que era a psicóloga meio que fundadora da psicologia hospitalar no Brasil. Então, esse é para começar, depois a gente vai falar de hábito, para começar a contar para vocês como que eu vou criando, né, meus caminhos. Ela era minha inspiração, eu estudei muito para poder entrar lá, para estar perto dela. E aí fiz 1 ano de especialização lá. E aí tem uma coisa muito interessante, porque eu consegui depois emprego em 3 clínicas de tratamento de obesidade, mas abri uma vaga no INCOR e eu voltei lá para me candidatar e eu pensei, eu vou entrar, porque eu trabalho direitinho, o pessoal tinha gostado de mim, eu tinha saído com boa referência, a doutora Belkis sempre também gostou de mim, vou entrar, né? Essa vaga é minha. E aí, eu passei na prova, e aí na entrevista tava com ela, então eu tinha essa sensação de que eu ia entrar mesmo, e ela não me passou. Ela não me passou. E ela falou, por quê? Ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tipo, quero trabalhar aqui. Ela falou, você não quer trabalhar aqui, você quer ficar na barra da minha saia. Não. E eu te ensinei psicologia hospitalar para você abrir campos em novos hospitais. Não fica na barra da minha saia. Você tem potencial para abrir mercado. E eu saí de lá muito chateada, porque eu pensei, mas quem decide a minha vida sou eu, né? Tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de emprego. Eu era recém-casada, ganhava super mal. Mas foi o que ela falou. E aí, o estágio onde eu tinha feito a psicologia hospitalar, na época da faculdade, acabou abrindo uma vaga lá e eu me candidatei, passei. E acabei criando um serviço de psicologia lá, porque era um serviço que estava muito com cara de psicologia clínica. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir uma empresa, eu vou criar o serviço igual da doutora Belkis, com ensino, pesquisa e assistência. Ofereci para o hospital, eles contrataram a minha empresa. E assim eu fiquei 13 anos no hospital, fazendo ensino, pesquisa e assistência, que eu fui apaixonada, e com uma sócia minha, tá? A sócia também tem um motivo sobre hábitos que a gente vai falar. Trabalhei com ela muito bem. E aí, paralelo a isso, eu sempre fiz a clínica, né? Sempre fiz consultório, dei aula em faculdade também, de psicologia. E é isso. Aí, nos últimos, desde a pandemia para cá, né? Que os consultórios, que eu fechei meu consultório e fui pro online. Eu fui super resistente ao online, porque eu pensei, cara, como é que eu vou abraçar? Como que eu vou dar o lencinho? Como, né? Eu sou uma pessoa de toque, Mas deu super certo, muito mais do que eu imaginava, no sentido de que eu também passei em consulta com psicóloga na época da pandemia. Eu fui atrás da minha psicóloga e ela me atendeu e eu falei, nossa, mas eu tive uma sensação de que eu tava com ela. Liguei o botão, fiz terapia, desliguei e tava lá na minha casa. E aí eu falei, se foi bom com ela, pode ser bom com meus pacientes. Foi por conta dela que eu decidi fazer o online, porque eu tava, não vou fazer, não vou atender até voltar. Achei que ia demorar 15 dias, né? Pois é. Enfim, e aí hoje, aí eu fiz o meu Instagram, que é o Terapia no Insta. E do Instagram, depois de 2 anos, eu conheci a Nathalie, que é a minha sócia, a Nathalie Gudaiol. E aí eu abri, né? Eu sempre gosto de fazer coisas, nunca uma coisa só, sabe? Né? Não, Né? não sei, não sei o que é isso. Exato, né? Que a gente tava falando um pouco. Não e tem aí, nenhuma coincidência. né? nada. Nunca consegui ficar num consultório 8 horas, 10 horas. Tipo, você quer me matar, é você me deixar fazer uma única coisa. Então, eu sempre fiz consultório, aí dava aula em faculdade, aí ia atender no hospital. Então, eu fiz a mesma coisa pós-pandemia. Consultório, atendo online, faço podcast, dou palestra, dou mentoria.
Pois E é. diversifico, estudo, né? Eu diversifico. E O teu consultório é em São Paulo. ele é online. Eu só tenho Era online. em São Paulo, era, né? Era em São Paulo. Mas hoje você tem uma clínica com pessoas que atendem uma equipe tua, né? Isso. Tudo online também. Tudo online. Online. Sim, Que porque daí a legal. gente consegue atender brasileiro no mundo inteiro, Sim, né? Tendo sim. gente em Austrália, Tem. Portugal. E acho que essa foi a grande vantagem. Se é que teve alguma vantagem a pandemia, fora a doença em si, as coisas que trouxe, né, de modificação na nossa vida, essa foi uma grande vantagem para mim. Sim, sim. E o Instagram, ele foi uma fonte de quem me conhecia antes. Os meus pacientes e as indicações deles para mim. Era assim. Né, era tudo muito restrito, né? Tudo A era pandemia, restrito. eu acho que ela acelerou um processo que já ia acontecer. Isso. Mas ela acelerou. Né? Acredito que talvez a gente ainda tivesse em passos um pouco mais lentos, mas a gente Também ia chegar acho. onde chegou. Mas em certo ponto positivo, porque rompe fronteiras, né? Uhum. Na IPC, por exemplo, na escola de formação, a gente também tem alunos de fora. São brasileiros morando fora, mas que estudam aqui. Pacientes também que moram fora e que precisam de uma psicologia, de uma terapia, de um psicólogo que seja brasileiro, Uhum. né? Porque Porque é muito falar o difícil fazer. português, é outra cultura Exato. também, é diferente, É. né? Mas assim, trazendo um gancho do que a gente conversou agora, Van, no podcast da Cá, que a gente fez a leitura do Comporte-se, lá no Podcólogas, para vocês que estão acompanhando agora e conhecendo a Karina agora, ela tem um canal chamado Podcólogas, em parceria com a Nathalie Gudaiol, muito legal, onde a gente está fazendo a leitura do livro Comporte-se, e a gente falou sobre comportamento, memórias e comportamentos por conta de memórias. E aí ela contou essa história e olha como faz sentido. A princípio, você ficou super chateada com a pandemia. Com a sua... A mestra sua, né? A mulher sim. que não aceitou no doutora trabalho, Belkis. né? Falou assim, poxa, Beatriz? Belkis. E para ela, naquela hora, foi uma coisa ruim. Mas olha o quanto foi importante para que você desse esse passo. Com certeza. Eu ia ser filhinha dela lá. Na verdade, foi um elogio que ela fez. Foi. Mas na hora falando, você tem capacidade para ir muito mais além do que ficar só aqui comigo. E às vezes a gente só enxerga depois, lá na frente. Exatamente. Sim. E eu hoje, né, ela sabe disso, eu sou bem apaixonada por ela. E sempre que eu posso, eu entro em contato com ela. Agradeci na época, agradeço até hoje. Estou falando dela porque é uma forma de agradecimento. São aquelas mestres, né? Aquelas mentoras que passam na nossa vida e que nos inspiram a chegar em lugares que você acha que você não é capaz, né? Porque é muito mais fácil você ficar na barra da saia de alguém que ela era a luz, né? Ela era a psicóloga, uma das mais famosas do Brasil. Então, você quer estar perto de alguém muito bom. E o que é muito bom até para o nosso crescimento, né? Porque você se espelha, você aprende com a pessoa. Mas o que ela quis dizer é, você já aprendeu. Tchau. Ela já viu um potencial e você já te colocou, né? Tchau, vai pra rua. Aqui é pouco para você. Né? O que você precisa, você já tem. E às vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso e precisa de alguém para falar, né? Sim, vai, sim. faz. Ela e a minha psicóloga são pessoas que todo ano, até minha psicóloga é todo ano mesmo, eu mando mensagem no Dia das Mães também. Que eu mando mensagem no Dia das lindo. Mães, porque eu aprendi muita coisa que a gente vai falar aqui sobre mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança da forma de enxergar o mundo. A psicologia faz exatamente isso, né? O nosso trabalho é fazer a pessoa olhar a vida de um outro ponto de vista. Então, como ela conseguiu me fazer, né? Olhar a minha vida e a vida de um outro ponto de vista, eu tinha que falar Feliz Dia das Mães para ela, porque é parte da formação do que eu sou. Sim. A gente aprende dentro de casa, que eu também fui muito agraciada pelos pais que eu tenho, mas eu tive essa inspiração também. A gente tem pessoas ao longo da nossa vida que extraem o melhor de nós, né? Assim como o contrário também. Falando sobre isso, sobre comportamentos e hábitos, se a gente tem um comportamento que a gente não gosta, por exemplo, né, que a gente não acha que seja benéfico, que seja ruim para nós ou até para o nosso convívio com as outras pessoas,
como que você acha que é possível a gente mudar esse comportamento, né, através de mudança de hábito? O que que é? Explica um pouquinho pra gente o que é um comportamento desadaptativo e como a gente consegue mudar esse comportamento. É possível? Uhum. Se você quiser, você pode pegar algum comportamento específico para me perguntar, mas vamos pensar que é uma coisa que, em geral, as pessoas não pensam em casa, que os hábitos que a gente tem, eles são, na verdade, memória, né? A gente acha que memória é um baúzinho de informação, né? De lá, quem descobriu o Brasil. De vivências. De viver, como que faz para andar de bicicleta. A gente acha que memória é isso. Mas memória é tudo, né? O que você aprendeu sobre esse mundo, o que é o amor. Você não sabia nada. Eu costumo dizer isso, né? Eu tenho 47 anos. Então, quando eu tinha 0, e eu vim para esse mundo, e todo mundo que está em casa também, a gente não sabia nada disso aqui. Não sabia o que era luz, não sabia o que era amigo, não sabia o que era mãe, não sabia o que era família. A gente não sabia valor de nada, nada. E aí, na vida, com a convivência com nossos pais ou com quem nos criou, e todas as situações da vida foram mostrando pra gente o que é um pai, o que é um namorado, o que é uma caneca, né? O que é uma prova. E a gente foi aprendendo isso. E é lógico que essas coisas que a gente aprendeu passaram pelo nosso funilzinho, né? Que eu falo que todos nós nascemos com um óculos para enxergar essa vida. Tem um óculos próprio, né? Que eu diria que são as características genéticas que a gente tem para olhar para esse mundo. Tem bebezinho que nasce mais ansioso, né? Tem medo das pessoas, não sai do colo da mãe, se esconde. Tem bebezinho mais corajoso, tem bebezinho mais afetivo, abre o braço, já quer ir pro colo. Isso é genético, então? Genético, Tá. né? Tem bebezinho explorador, você põe no chão, ele sai engatinhando. Tem outro que não, que prefere ficar onde tá. Mas isso a gente não consegue mudar, por exemplo. Como Isso não é, esse a é gente mais consegue difícil de moldar. mudar. É mais difícil, tá? Assim, o que me embasa de falar isso é até o conhecimento da teoria de personalidade mais aceita hoje no mundo, que é a Big Five, né? O Big Five, eles são 5 características genéticas de personalidade. Então, a gente nasce ou mais aberto ou mais fechado às novas experiências, ou seja, mais criativo, mais curioso ou mais na minha, né? Vou sempre no mesmo restaurante, que eu não quero tentar uma comida nova, porque eu tenho medo de errar, tá bom. Aí a gente tem conscienciosidade, que eles chamam, né? Em inglês, essa palavra é consciousness, aqui a gente não usa, mas é o quanto você é capaz de controlar seus impulsos e fazer aquilo que tem que ser feito. Olha só, se a gente está falando disso... Por exemplo, uma pessoa que entrega muito resultado no trabalho, sabe? Você fala assim, dia 15 tem uma prova. Aí a criancinha que é muito conscienciosa, ela já abre agenda, né? No meu caso era agenda, tá? Vou falar da minha época. Abri agenda, escrevi, 15 de outubro. Você vai fazer comigo? Você faz comigo, Dani? Você faz? Você faz comigo? Ninguém nunca me escolhia, no caso, né? Porque eu era que não fazia, eu era que não marcava. Então, nada. aí é que tá, exatamente. Porque o que acontece é que essa conscienciosa que nasceu, você não nasceu culpada disso, né? Essa conscienciosa, ela nasceu com uma capacidade de controle de impulso e uma super responsabilidade, né? Então, no dia 15 de outubro, o trabalho dela tá pronto, perfeito. Se ela for 100% conscienciosa, porque é um espectro, né? Vamos considerar, finge que é de 0 a 100. Se ela for 100%... Cara, às vezes ela é até tão perfeccionista que ela sofre, tá? Era isso que eu ia falar. Exato. Os extremos é que Sempre. trazem o sofrimento, né? Isso. Aquela pessoa que é o extremo, ela sofre com aquilo, e aquela pessoa que é o mínimo ali, acaba tendo as consequências também. Isso Eu, no mesmo. caso dessa criança aí, era aquela que chegava no dia de entregar o trabalho e falava, o que vocês estão entregando? Exatamente. Que isso? É esse exemplo que eu dou, tá? Que quem não é conscienciosa ou é menos conscienciosa, ela se perde. Ela não entrega. Lógico que a gente pode falar, quem disse que o TDAH, por exemplo, não é um espectro dessa característica? Não é? Porque é exatamente isso. Os impulsos... Até né? porque o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Exato. Então, ele vem desde
do zero, né? Na Desde minha quando concepção, uma coisa gruda com a outra, assim, ó, quando você estuda uma coisa, estuda outra, você fala, elas vão se Linka conversar já tudo, já. E muito da tua experiência, do que você ouve sobre você, pode reforçar algo Isso, aí de é a ruim experiência num de vida. comportamento, isso. Isso. Legal. Que é a segunda metade. Então, a primeira metade que eu explico são essas características, tem grau de extroversão, de introversão, o quanto você é empática ou combativa, é a minha opinião que vale, ou não, fala o que você quer. Sim, eu faço para você mesmo não querendo fazer. E a letra N, né, porque é ocean em inglês, a letra N é neuroticismo, que olha que é legal parar nessa, porque acho que muita gente não pensa sobre isso e nem sabe, que o quanto você já nasceu estável ou instável emocionalmente. Ou seja, todo mundo vai viver estresse, e a gente vive estresse, aciona nosso sistema límbico, né? E todo mundo sai do eixo. Se você perder alguém que você ama, faz uma prova que você foi mal, você sai do eixo. Qual é o tempo que o seu cérebro precisa para voltar ao eixo? Esse é o nível do neuroticismo. Exato, o nível do neuroticismo. Tem gente que perde uma mãe, por exemplo, ou, sei lá, vai mal numa prova, foi criticada no trabalho e não volta mais pro eixo. E aí você olha, era pequenininha, né? Tudo era muito grande para ela. Se você for olhar, o sistema límbico dela é mega sensível. Então a amiguinha deixou a amizade dela, ela não quer mais ir para escola, ela quer mudar de escola, entendeu? Que legal. Exatamente. Agora, quando a gente pega a pessoa mais estável, a amiguinha não falou com ela fica triste, mas ela fala, vou para outra. Acontece da pessoa não ter consciência disso e isso acaba atrapalhando a vida dela no comportamento, de como lidar com as situações da vida, e a pessoa não se dá conta de que ela tem esse extremo. Totalmente. As pessoas chegam no meu consultório com 30 anos, né? Eu atendo e não tem consciência. Nada. Nem sabia que poderia ser genético. E lógico que somada essa genética, aí eu falo que é a tal da experiência de vida. E aí a experiência de vida é isso. Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 47. Eu tenho 47 anos de história que foi me passado e que eu tinha meus óculos aqui, meus 5 óculos para enxergar essa história, né? Passou por aqui. E o que ficou dentro de mim? Todas essas informações que ficaram são minha memória. Essa memória, ela é desadaptativa, que foi o que você perguntou, né? Quando ela me faz mal. Né? E eu posso criar hábitos a partir dela, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu namorei, aí eu fui traída, aí eu namorei de novo, aí eu fui traída de novo. Coisas que acontecem na adolescência, faz parte. Daí você chega num momento e você pode ter chegado à conclusão que homens não prestam. E essa conclusão é uma experiência, uma memória minha, tá guardada no meu baú e vai desenhar em volta como que eu vou me comportar a partir de agora. E aí as memórias não são só imagens, não são só dores, elas são também comportamentos que vão. Então, o que eu faço com essa memória? Que é o comportamento que vai grudar lá. Eu fico ligando agora quando eu tô namorando. Por exemplo, Medo de ser traída. Medo de ser traída. Insegura. Então, você tem o sentimento, mas você tem o comportamento, né? Tem gente que hipercompensa, ligando, e tem gente que evita, por exemplo, e fala, bom, eu nem vou namorar, porque ninguém presta, então eu não vou namorar. E aí você fala, nossa, eu tô sozinha, né? Que eu tenho um paciente assim, peguei um paciente e tá lá sozinha, eu tô sozinha. Aí eu falo assim, vamos conversar? Quantas pessoas você entrou em contato nesse tempo todo que você fala que você tá sozinho, né? E tá separada, sei lá, 4 anos. Era isso que eu ia perguntar. Como você trata isso na terapia? Como fazer essa pessoa se entender, se olhar e perceber que ela tem esses tipos de comportamento, que ela vai num viés, de repente, que não é tão bom para ela, né? Como que fazer a pessoa entender isso? Ela até me chamou, ela falou, sua chata. Ela fez assim na última sessão, foi bonitinha. Porque eu tava falando para ela sobre o quanto as pessoas procuram, né? Então, elas querem emagrecer. Mas o que elas fazem? Elas comem. Eu fiz assim pra ela, tá? Falei, pensa aqui comigo. Eu não sabia que eu ia chegar nela, né? Porque nada disso dizia respeito a ela. E ela é psicóloga. Aí eu falei, as pessoas querem emagrecer
Elas vêm no nosso consultório por quê? Porque elas estão comendo. Elas querem fazer atividade, por que que elas vêm no nosso consultório? Porque elas estão no sofá, elas estão sedentárias, né? Sedentária, não no sofá. Aí eu falei, elas querem, sei lá, elas vêm por um motivo e o que elas fazem é o oposto. Aí eu falei, aí elas querem ter um relacionamento, mas elas não procuram ninguém, não abaixam o aplicativo, não... Aí ela, sua chata. Não se permitem, né? Até porque, por causa disso que a Ká falou, né? Elas têm uma memória, uma lembrança, uma percepção ruim sobre o se relacionar. Isso. Né? E às vezes até o nosso contexto, as pessoas que convivem com a gente reforçam isso. Quando você falou sobre traição, né? Eu passei 2 relacionamentos, traí, depois fui traída de novo. E eu ouço da minha mãe, homem não presta. Isso. Ou a minha mãe teve uma relação com meu pai onde ela foi traída. Então, às vezes, algumas verdades, né? Algumas crenças que você acaba tendo sobre você por uma experiência pode ser reforçado pelo convívio. Até eu gosto muito de uma frase, uma máxima, que fala que nós somos o resultado das 4, 5 pessoas com quem mais a gente convive. Eu acho que faz muito sentido, né? Porque também o meio influencia, não influencia? Cara? Influencia, e agora a gente tem mais uma coisa que influencia muito, que é a rede social. E a rede social, ela só te entrega aquilo que os seus olhos se prendem. Então, supondo que você viu uma mulher sofrendo, supondo, tá? Tô inventando agora essa história. Ela viu falando, porque meu marido era narcisista, não sei o que lá, tal, e me fez sofrer e me traía. Ela gastou tempo olhando. O Instagram sabe que você gastou tempo, que você gostou. Não precisa nem curtir, você Não viu precisa isso nem já? curtir. Ele capta o tempo que você Exato. fica na imagem. É muito louco isso, Você assistiu redes sociais, né? E aí, ele vai te entregar mais conteúdo com essa cara. Então, quando você vê, você só tá assistindo histórias, por exemplo, de mulheres traídas, e aí você fala, tá vendo? Então... Realmente, olha, não é, né? Só tem isso, né? Exato. O que antes a gente falava na psicologia, né? Que era um viés de confirmação, porque você começa só a ouvir aquilo que você acredita, agora você também ouve e vê aquilo que você acredita. Por isso que a gente está tão polarizado no mundo, porque quem é de direita está muito de direita, quem é esquerda está muito de esquerda, porque você só ouve e vê aquilo que os seus olhos se prenderam, que era da sua história de vida, e acabou reforçando, né? Então, a gente tem as pessoas que nos reforçam e a gente tem as redes sociais que reforçam essas nossas visões. E como driblar isso, Ká? Enfim, o primeiro passo é a gente precisa estar muito... Agora eu vou falar do que eu acredito, tá? Informação é muito importante. Isso aqui. Esse podcast tá te trazendo informação para que você entenda os teus comportamentos, hábitos que você tem que não são favoráveis e que são possíveis mudar. Presta atenção no que a Cata vai falando agora. Então, informação é a primeira coisa. Eu sempre falo para meus pacientes, se você pega seu celular e ele buga, ele dá um problema, e você não sabe nada sobre celular, o máximo que você vai fazer, porque você já fez em casa, é dar... né? Um reset, ou você vai pegar um cabo e vai ver se é bateria, vamos ver se ligando na tomada ele acorda. Mas se não funcionar, você fica preso. Você não sabe o que fazer, e aí você vai ter que pagar alguém para fazer para você, que é o especialista, que no caso é o psicólogo. Então, quando a sua mente buga e você tenta as coisas básicas e não funcionam, aí é a hora que você tem que ir para o especialista. Então, no meu consultório, eu gosto de falar isso. Eu gosto de te ensinar como funciona a sua mente, para daí, quando você sabe, a gente vai criar estratégias para mudança. Então, no primeiro momento, a gente fala sobre as características genéticas, como que se forma a mente, como que vão se formando os pensamentos, as crenças. Aí você descobriu isso. Aí agora que você descobriu, e eu também ensinei sobre como que se forma uma memória, um hábito, agora que você sabe disso, você sabe que é difícil mudar e que a gente vai precisar de estratégia e que vai dar errado várias vezes, mas que se a gente desistir não vai dar certo, então que a gente vai continuar. Em outras palavras, o que meu paciente aprende? Que nós 3 aqui nascemos no Brasil
e que por isso é muito fácil falar português. Então, se você bater o dedinho na quina, você vai falar um palavrão em português. Porque esse é o que você viveu todos esses anos. Mas, supondo que você fale, Karina, o português não serve mais para mim, porque eu vou morar nos Estados Unidos, tá? Ou seja, esse comportamento não funciona mais para mim, eu não quero mais comer desse jeito, eu não quero mais dormir desse jeito. Então, vamos falar inglês. Para falar inglês, você vai precisar de treino. Você vai precisar de tempo na sua agenda, de organização. Você vai precisar de estratégia. E aí, você vai praticar muito. Olha só o que eu tô falando, isso é para tudo. E vai deslizar várias vezes, porque você vai estar lá treinando falar inglês, treinando falar. Você foi até morar nos Estados Unidos, se for o caso, mudou até de ambiente, o ambiente pode te ajudar, supondo que dê para você mudar. Aí mudou o ambiente, tudo isso que eu falei. Se você sair daqui e bater o dedo na sua quina e você estiver estudando inglês 5 meses, você vai bater e vai falar Palavrão vem em português. palavrão vem em português, não vem em inglês não. Por quê? Porque o natural, o caminho feito no seu cérebro de hábito é o português. Então, para que você saia um palavrão em inglês, você tem que estar muito tempo bem treinada. E tudo bem se sair em português de vez em quando, né? Porque você já sabe falar inglês, mas a sua mente vai escorregar às vezes com português. É nesse sentido. E esse exemplo que eu dei é o exemplo para qualquer mudança em tudo na sua vida. Então, você está dizendo que o nosso cérebro consegue se adaptar e entender as mudanças que a gente precisa fazer, comportamentais, de pensamentos, de... Então, o nosso cérebro consegue fazer isso, contanto que a gente seja consistente, que a gente tenha... É isso? Isso. E aí, olha só, eu falei isso e não falei que é fácil, né? Porque agora a gente pode pegar um exemplo bem prático, tá? Eu fui uma criança que gostava de atividade física. Então, eu nunca tive problema em relação a isso, tá? Pratiquei e a minha casa me favoreceu, então eu fazia balé e blá, blá, blá. Então, tá bom. Meu hábito foi de fazer atividade física, aliado à minha característica, que eu nasci gostando. Aí, eu me tornei mãe. E quando eu me tornei mãe, que mudam os valores, que eu trabalhava muito e eu queria voltar para casa, eu tava cansada, literalmente, e eu queria ficar com a minha filha, eu parei de ir pra academia. Aí eu parei. Quando eu vi, eu tinha parado 5 anos. Mas lá pro 3º ano, eu comecei, putz, eu preciso voltar. Só que tinham mudado os valores na minha cabeça e eu já não amava mais a academia. Mas eu queria que isso voltasse a ser um hábito. Então, no 3º ano, mais ou menos, da minha filha, e eu sem academia, eu comecei, bom, então eu vou voltar. Aí, eu me matriculei e pensei, agora é só ir, né? Porque minha mente já sabe fazer isso, mas eu não fui. Aí eu falei, gente, por que eu não tô indo? E tô faltando. Vai ver que eu não gostei dessa academia. Então, eu vou matricular em outra. A gente acha desculpas, né? Então, acontece que eu tinha perdido o amor. Eu tinha realmente perdido o amor, tá? Agora, qual que é a parte mais importante dessa história? A parte importante é que isso faz 17 anos, 16, 15, 14 anos, que a minha filha tem 17, então faz 14. Eu já era psicóloga, né? Que sou psicóloga há 23 anos. Eu já entendi a mente. E aí, primeiro, não é nem que eu me enganei, eu achava que eu amava ainda. Mas aí, quando eu fiz uma academia, não fui na primeira academia, não fui na segunda, não fui na terceira, eu falei, gente, eu mudei, eu não amo mais. Eu amo outras coisas na minha vida. Então, agora eu vou ter que usar das estratégias do que eu sei. E aí eu pensei, bom, é não desistir, é buscar um ambiente que me ajude, é repetir várias vezes, é aceitar o deslizar. E aí eu fui tentando. Então, eu vou tentar uma academia mais bonita. Não. Agora eu vou tentar uma do lado de casa, porque sendo do lado de casa... Não vai ter a desculpa de que Exato. não tem como ir. Só que aí, gente, aí é que tá, né? Que eu trouxe até 2 livros pra vocês. Olha que legal. Que são... Esses aqui são só 2 exemplos de muita coisa que eu leio sobre mudança de comportamento. É da Kate Milkman e chama Como Mudar, as novas pesquisas para superar desafios e transformar nosso comportamento.
E meu marido, ele fez uma pós-graduação em Harvard, de gestão de saúde, e aí eu fui pegando os livros que eles indicam. Como o maior problema do nosso mundo hoje são comportamentos, né, chama nudge. As pessoas estão obesas, sedentárias, não tomam os remédios que tem que tomar, não segue as orientações do médico, sabe, mas não faz, não é falta de conhecimento, né? É diabético, sabe sobre diabético e come açúcar. Né? Então, por questão comportamental. Então, os cientistas milionários são os que, meu Deus, como fazer uma pessoa fazer o que ela sabe que é para fazer. A parte mais difícil. Tá? Então, esses livros são tudo sobre isso. E quando eu li, recente, né? Li, sei lá, faz 2, 3 anos. Eu vi, depois que eu li, tudo aqui fez sentido, porque eu já fazia tudo isso. Então, eu vou contar para vocês o que é. Então, quando eu tenho uma questão que eu preciso mudar, como um comportamento de atividade física, você tem que pensar, você tem que saber que você não pode acreditar que você vai fazer que vai ser fácil. Você já tem que saber, não adianta se enganar. Não traçar metas excepcionais, não alcançáveis, né? Isso. E saber que você vai deslizar. Saber que você vai Ter deslizar. consciência disso. Isso. Já é o primeiro passo. Eu lembro quando eu fiz um estágio com dependente químico, uma das coisas que eu aprendi, né? Eles eram usuários de droga. A minha supervisora na época ensinou assim, que esses pacientes, quando eles estão no hospital psiquiátrico, se você falar com eles, eles têm certeza que agora, quando eles saírem, eles não vão mais fazer. Isso não é um comportamento deles, isso é um comportamento do ser humano. A gente acha, então eu decidi fazer regime. Agora vai dar certo. Segunda-feira é certeza que eu começo. E tem um porquê da segunda, tá? E é legal. A questão é que a gente considera que vai dar certo. E você tem que saber que vai dar errado. E por que você sabe que vai dar errado? Porque o dependente químico sabe que ele vai usar droga, então ele tem que pensar nas estratégias já para como não usar. Entendeu? E também para não desistir, porque se você tem esse deslize, seja ele por drogas ou qualquer outro comportamento que você queira mudar, se você desliza, você desiste. Isso. Então, você já sabendo que isso vai acontecer, você tem mais força para não desistir e, como você falou, criar movimentos e estratégias para que você consiga minimizar isso acontecer, certo? E quando a pessoa, tenta uma dieta e não vai, começa e para, começa e para. Eu tô assim, cara, desde a pandemia. Eu sempre pratiquei atividade física. Eu era rata de academia. Todas as noites eu ia e ficava de 2 a 3 horas. Eu era até em excesso. Antes da pandemia, eu pesava 50 quilos. Hoje, eu tô com 75. Com 1,5 m de altura, gente. Só esse pedacinho de gente. Então, isso me trouxe um monte de complicações na minha saúde, na minha autoestima. E eu vou dizer pra você, eu tento, mas eu percebo isso que você falou. Eu não persisto. O que acontece? O resultado demora para vir. Isso. Às vezes eu fico assim, tipo, 1 semana, 2 semanas, comendo super pouco, comendo, né, o que deve comer, bebendo líquido, fazendo atividade. Aí eu vou na balança. Eu perdi 100 gramas. Eu falo, vou comer, porque isso tudo para perder 100 gramas, não quero. Como que a gente pode fortalecer esses momentos em que a gente sucumbe? Né? Porque, assim, eu sei, né? Porque eu estudo isso, e mesmo sabendo por que não dá certo. Porque tem muita gente que fala assim, já cansei de ouvir isso, já ouvi um monte de gente falando que mudar hábito não é fácil, que precisa persistir. Mas por que mesmo sabendo, que você começou falando, o primeiro passo é a informação, né? Uma psicoeducação, no caso de você falar com uma paciente. Mas por que às vezes, mesmo sabendo, que é o meu caso, eu vou trazer aqui, né? Porque eu tô aqui para falar e para expor e me servir de exemplo, por que mesmo sabendo eu não vai? Tem várias coisas, tá? Eu vou dar um exemplo assim, ó. Eu vou até pegar seu exemplo de 3 semanas, tá? Quando eu trabalhei em clínica de tratamento de obesidade, o que eu ensinava para o paciente? Para as pessoas? Eu ensinava que primeiro você tem que olhar, dá trabalho, tá? Mas você tem que olhar o que você come.
tem que olhar direitinho, tá? Porque a gente não tem ideia. Não tem ideia. Olhar, você diz assim, ler a respeito do que eu tô... A gente tem que anotar, tá? Se for o caso, Você observar. esquece o que você comeu. Porque eu sei, porque diário eu tenho uma pessoa na minha casa, a minha funcionária, ela sabe, porque eu falo isso, então tudo bem falar aqui, e que ela fala, eu não como. Eu não como, eu não sei por que eu engordo. Mas observando, ela come, tá? Então, assim, não tem a consciência que tá comendo por algum motivo, tá? Então, primeiro passo tem que saber o que come. Tudo, anota. Eu sei que é um saco, ninguém vai querer anotar. Então, observa, olha o que você tá comendo. Ó, comi uma banana, ó, agora eu tô comendo, ó lá, agora eu comi um chocolatinho, comi isso. Então, precisa saber o que tá comendo. Estar presente no momento da alimentação. Uma coisa que eu peguei agora de interessante, vou lembrando do Tufo, né? O filhinho da Van. Ele come vendo o vídeo. Eu falo, cara, por que ele come muito? Porque ele nem dá conta de que ele tá comendo. E às vezes a gente também, você vai em restaurante, fast food, as pessoas estão comendo e digitando. E nem vê o que comeu, nem sente que comeu, sai de lá e daqui a pouco fala, cara, não comi. E tem um monte de coisa que aumenta o comportamento, é por isso que eu falei, é muita informação, tá? Então, sobre comportamento alimentar, você tem que ver o que você tá comendo. Aí, se em 3 semanas você emagreceu 100 gramas, você não viu, mas você comeu. Porque se você fez uma mudança expressiva, não vão ser 100 gramas. Então, muito provavelmente, eu falaria para essa paciente, você não viu o que você comeu. Porque 3 semanas dá tempo de perder perto de 1 quilo, pelo menos. Supondo que, então, olhou mesmo, e aí percebeu que comeu no meio do caminho, tá? Comeu no final de semana, tomou uma cerveja e as calorias foram a mesma. Às vezes a gente não sabe, tem falta de informação. Atendi uma pessoa que falou assim, eu tô fazendo regime, e aí como não pode comer muito, eu me encho de legumes. Isso é falta de informação. Batata é um legume, né? Batata, Isso carboidrato, engorda. cenoura, enfim, e ela tava falando exatamente desses legumes. E aí eu falei pra ela, olha, eu só vou te dar uma informação, que eu não sou nutricionista. Quando eu fui numa nutricionista e eu queria emagrecer, eles me deram um programa de emagrecimento de 1 quilo por semana, tá? Tudo bem que era muito rápido, não precisava fazer isso. Eram 3 colheres de sopa de legumes, 2 de abobrinha e uma de não sei o quê. Então, assim, aquilo que você... Chuchu era uma colher, ou 2, nesse programa, tá? E eu lembro de ter aprendido com ela. Eu falei, caraca, chuchu, eu comeria 1 quilo achando que era água, porque todo mundo fala que chuchu é água. Mas não. Então não é só o que come, mas a quantidade também. É quantidade, é qualidade do que você tá comendo. Aí tá bom, mas supondo que fez direitinho, olhou. Uma coisa que eu falava para esses meus pacientes era assim: nunca comece grande, tá? Essa é uma dica bem importante. A estratégia para você não sofrer comece pequeno, dividir metas grandes em pequenas. Então, por que eu mantenho o meu peso? Por que dificilmente você vai me ver engordar? Porque eu tomava leite com Toddy, por exemplo, e comia um pão light com manteiga, tá? Era meu café da manhã sempre. Aí eu falei, então eu vou trocar o leite integral por um leite semi. Deixa eu ver se eu aguento. Aguentei. Falei, agora eu vou trocar pelo desnatado. Achei horroroso. Aí então eu fui pro semi. Quando eu fui pro semi, eu diminui do integral pro semi. Então, isso no montante é muita coisa. O Toddy, eu tentei negociar o Toddy com Toddy Light, com Toddy não sei o quê, com Nescau, com sem açúcar, sem não sei o quê. Achei tudo horroroso. E aí eu falei, não tô conseguindo negociar, então o Toddy vai ficar. O pão... E aí eu vou fazendo sempre faço essas pequenas, fui fazendo e hoje eu mantenho, tá? Então era tipo, nossa, hoje tem arroz, tem batata, tem... Aí eu falo assim, cara, tô com vontade de batata. Eu tô com vontade de batata, batata já é carboidrato. Então, se eu comeria 1/4 do prato de arroz, tô falando eu lá no começo, então eu não vou pôr 1/4, eu vou pôr um pouquinho de arroz porque eu já tô com vontade da batata.
Então, eu sempre olho para o prato e vejo o que dá para diminuir. E tentando diminuir as coisas quando você tem informação, tá? Hoje eu não coloco arroz e batata no prato. Eu falo, qual que eu tô com vontade? Tô com batata. Você Então, escolhe o carboidrato. eu escolho o carboidrato. Eu falo, pô, tô com batata, eu não quero abrir mão. Então, o arroz eu abro mão. Eu vou negociando o que eu vou abrindo mão. E no fim do dia, né? Então, assim, aí eu tomava Coca antes. Aí eu tomava Coca 0, mudei para 0. E melhora mesmo, Coca Zero? Tem 0 a diferença? 0. 0 a Mas 0. me disseram uma vez que a Coca Zero não tem açúcar, mas tem muito sódio. Não é o suficiente para o sódio que faz mal, não sei o quê. Eu não tomo mais refri, mas Coca. Mas eu troquei. Quando você troca da normal para 0, você tirou todas as calorias que você estava tomando no copo, que são umas 200. É muito, né? No final do dia, com esses pequenos cortes, né? Troca o açúcar daqui do café pelo adoçante. Quando você vai fazendo essas trocas, chega no final do dia, era para você ter consumido 3.000 calorias, você consumiu 1.800. E isso dá um impacto a longo prazo. Então, quando você faz um regime, aí eu falava isso para os meus pacientes. Quando você chega a 3 semanas de regime, tá? E você perdeu 800 gramas, supondo que mais ou menos é isso, ou 1 quilo, embora os nutricionistas vão falar que, para de falar sobre peso de gordura, porque às vezes você perde água também, mas vamos supor que foi gordura, tá? Eu sei que pode perder água, por isso que os 100 gramas você poderia estar inchada para menstruar, você poderia estar retendo líquido. Então, é uma besteira essa questão do peso, né? tá? Mas sim, se você tá fazendo regime, uma hora vai impactar na balança, sim, que a gente sabe. E o que eu falava para meus pacientes? Subiu na balança, perdeu 400 gramas. Vai num açougue, isso eu falava lá faz 20 anos, tá? Falava, vai num açougue, compra 400 gramas de gordura, pesa. Olha, o seu esforço fez sair isso. Não é nenhum esforço perdido, tá? Mesmo que fosse 100 gramas, né? Os 100 gramas certamente teve comida no meio do caminho. Mas se foi 200, 300, 400, pesa e veja, pra gente poder não jogar fora as conquistas que a gente tem, que é isso que a gente faz. Ai, gente, nossa, 400 gramas, nem a pau, 400 Vou gramas. voltar a comer de novo. Vou voltar a comer. Joga tudo fora mesmo, né? Então, o hábito, ele vai entrando na nossa vida dessa forma. Se você fizer um regime que você não consegue fazê-lo durar 2 anos, né? Por isso que é legal estar com uma nutricionista, para ela falar. Você quer perder uma... Ela é nutricionista. Pergunta se ela faz uma dieta para mim. Exato, porque dá para fazer, né, uma dieta mais pesadinha para você sentir na hora, assim, esse impacto, que foi essa que eu fiz, era 1 mês, era 1 quilo por mês, e era 1 quilo por mês ali. Só que era sofrido, era 800 a 1.000 calorias, era um horror, eu achei horroroso, eu já tava saco cheio daquilo lá. Mas eu fiz isso, vamos falar, por quê? Porque você precisa ver o que é grande valor para você. Né? O que é de grande valor para você? Se esteticamente é muito importante para você estar magra, tá? Você nasce uma força novamente em você, então uma dieta que seja mais pesada no começo para você ver logo o resultado, pode te motivar o suficiente para conseguir ir para o segundo mês, numa que não seja tão pesada. Por isso, o autoconhecimento é muito importante. Pensar, a dieta que é importante para mim não é importante para você, né? Essa dieta do 1 quilo por semana eu escolhi porque eu sabia que a balança era importante para mim. Eu sei que balança não representa, mas dane-se, para mim representa. Então, se eu fizer 1 quilo a menos, eu vou me empolgar para a segunda semana. Por isso que o nutricionista ele precisa te conhecer também para saber o que é importante para você e o que não é negociável, né? Sim. E quando a gente está falando de um... Legal aí, olha, várias dicas para você que luta contra a balança, assim como eu, de refletir sobre isso e ver que tá nas suas mãos, assim como está nas minhas, né? E quando o nosso hábito, o nosso comportamento tá na maneira da gente pensar acerca de uma situação ou da gente mesmo, como que a gente consegue fazer uma mudança de pensamento? Você quer me dar um exemplo? Por exemplo, quando você tem uma percepção sobre si que não te ajuda. Eu sou... Não sou capaz, ou sou muito...
enfim, né? Não sei, Não mas sou boa Não sou nisso, boa, né? falta de confiança. Não sou né? tão inteligente quanto eu gostaria. Uhum. Ou qualquer coisa nesse sentido. Eu vou transformar isso numa coisa. Hoje eu tô trazendo pro meu pessoal para mostrar na prática, tá? Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, assim. O que eu faço para fechar a boca ou para atividade física e tal. Então eu vou falar da parte psicológica, né? Uhum. A minha questão era de muita cobrança. Muita cobrança. Eu queria, tipo, trabalhar e ser primeira. Entendeu? Tirar 10. E não teve nada de marcante na minha vida. Mãe e pai que me cobrassem nada. Eu nasci assim. Sou essa criança. Nasci e a vida foi mostrando que tirar 10 era bonito, tá? Porque. Reforça, Fulano, nossa, você reforçamento. viu o boletim dela, só tirou 10. Aí eu pensava, nossa, eu também quero. Eu Sim, me sim. encantava pelo boletim de 10 de amigas e queria estar igual. Então, me comparava e corria atrás. Então, ficou essa informação no meu cérebro, tá? De que eu tinha que ser. E como eu não conseguia tirar só 10, óbvio, e como eu não conseguia ser ponta em tudo, a vida foi me mostrando que eu não era boa em um monte de coisa, né? O balé foi muito importante para mim, porque eu definitivamente não nasci com um corpo para ser bailarina. Né? Minha perna não era para fora, né? Para fazer andeor, que a gente chama. Minha perna era para dentro. Eu fui para ortopedista porque eu andava torto para dentro. Então eu era o oposto de uma bailarina. E lá eu sofri bastante como bailarina. Mas o balé era um desejo seu? O balé era um desejo meu. E eu ia lá e eu era uma criança que queria fazer perfeito, eu queria olhar para a professora e fazer igual, né? Tinha bastante senso corporal, então ela fazia assim com o braço, eu fazia, mas ela punha o pé assim, meu pé não ia. Por que meu pé não ia? Porque meu corpo não ia, não era uma questão quer fazer. Eu queria e meu corpo não respondia. Foi muito bom ter acontecido isso. Porque, bom hoje, né? Na época era muito sofrido. E eu era de uma escola mais tradicional, então a professora ia lá e pegava o meu pé e põe pra fora. É como se fosse uma falta de vontade minha, mas meu corpo não respondia. Então, o balé foi um lugar que eu aprendi que eu não era boa o suficiente, porque eu não era mesmo, né? Pra piorar, eu ainda tenho tontura em carro, tal. Então, imagina uma bailarina que tem que fazer pirueta. Eu fazia 2 piruetas e meu mundo ia pro... Aí a professora, é porque sua cabeça tem que ser voltada pra frente, então você tem que virar a cabeça e apontar. Eu fazia, mas ela não entendia. Tem um negócio chamado labirinto lá dentro. E o meu liquidinho lá, sei lá o que acontecia, eu ficava enjoada, tonta. Então, aquela criança foi percebendo. Lógico que eu não sabia disso na época, eu só pensava, gente, ela não tá entendendo, eu fico tonta mesmo, não tô fazendo nada de errado. Eu sei que minha cabeça tá pra frente. Mas eu fui vendo que eu não era boa. A bailarina não é boa, eu não sou boa. As pessoas são melhores, eu sou esforçada, mas eu não sou boa, tá? E essa informação veio comigo na minha memória, né? Há muitos anos comigo. Então, na minha terapia, a gente vai descobrindo na terapia quais são as marcas que ficaram em você, que são essas crenças, né? E eu vi, olhando para minha história, que eu fiquei 10 anos no balé. Então, foram 10 anos vendo que as pessoas eram melhores que eu e eram mesmo. Não era da minha cabeça, tá? Nem tudo é da nossa cabeça. Eu realmente não era para estar no balé. Era para eu estar em outro lugar, né? Vai fazer jazz, vai fazer jiu-jitsu, sei lá o que era para eu fazer. Mas tudo bem, eu insisti. Então, quando eu cheguei na terapia lá com 19 anos, eu percebi que eu tinha essa marca. Então, eu não entendia por que eu trabalhava num lugar e eu tinha que ser a primeira. E eu entendi com essa minha história, né? De que sempre era uma tentativa de estar no primeiro lugar, que eu não gostava desse lugar de não saber fazer. Quando você descobre que é uma marca, o ideal, né? Que foi que eu consegui fazer comigo, é ter compaixão por você mesma, né? Então, poxa, coitada da Karina, pequenininha, né? Coitada, ela queria... E não deu para ela, e tudo bem, né? Tadinha da Karina. Que é a compaixão que a gente fala hoje, né? Tem até terapia baseada em compaixão. E eu tive essa compaixão fazendo terapia, né? De olhar para minha história e falar, poxa, tadinha da Karina. E aí, é o pulo do gato. Por que é o pulo do gato? Porque isso é informação. Foi informação sobre a minha história, eu entendi por que a minha mente funcionava daquele jeito. E aí, num outro momento onde eu estou num lugar
e eu quero de novo tirar 10, eu entro nesse, eu preciso fazer direito e tirar 10, quando vem esse ímpeto de fazer isso, eu já me paro, né? Que a gente cria metacognição. Hoje a minha psicóloga, eu não tenho mais psicóloga, mas ela tá aqui dentro. Então, a Rebeca. Então, a Rebeca fala assim pra mim, de novo, né? Uhum. Não é mais ela, sou eu mesma, né? Porque quando você tem essa experiência, você traz internamente. Então, eu falo, não precisa, amor. Você não é a melhor bailarina mesmo e tá tudo bem. E esse autoconhecimento a gente consegue na terapia? Na terapia. Certamente, terapia pode ter outro lugar de autoconhecimento. Assistindo podcast, lendo livros. Certamente. Pode virar uma chavinha, mas pode. que você só consegue atingir esse nível, por exemplo, de você se autoconhecer ao ponto de, opa, peraí, tá vindo aquilo de novo. Então, a gente só chega nesse nível quando a gente faz uma terapia, quando a gente faz uma análise. Eu não vou dizer que é só na terapia, tá? Eu amo, defendo o nosso peixe, mas eu acredito que hoje a gente tem muita informação que se você estudar sobre comportamento e você tiver essa capacidade, né, essa habilidade de entender as informações e trazer para sua vida, mas tem gente que precisa de um mentor. Por isso que eu falo que a mudança, para mudar um comportamento, você precisa saber o que você precisa. Ai, Caio, eu sou autodidata. Lembro, mas nem sempre você consegue enxergar o que você precisa, né? Essa é a dificuldade. Exato. Aí essa pessoa precisa de um terapeuta. Mas se ela é autodidata, tudo que ela aprendeu é meio sozinha, ela curte, pode ser sozinha. Por isso que assim, para fazer regime, eu vou dar as contas sozinha. Pode ser que sim. Mas pode ser que não. Pode ser que seu perfil precise de uma nutricionista que você vá toda semana. Porque, eu lido bem quando tem alguém me cobrando. Uhum. Mas tem gente que vai falar, se tiver alguém me cobrando, aí que eu vou engordar mesmo, porque eu odeio que manda em mim. Mas até essa percepção, às vezes, a pessoa só adquire num processo de terapia. Pode ser. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu consigo, eu não consigo, ou não pensa sobre isso. Né? Às vezes a pessoa nem pensa sobre isso. Eu acho que tem que fazer terapia, tá? Assim, falando bem a verdade, porque as coisas que eu aprendi, eu não sei se eu teria aprendido sozinha sobre mim e sobre né? Eu aprendi muita coisa depois, com leitura, com cursos, com pós-graduações, que não foram na terapia. Certamente eu aprendi muito, muito, muito. Mas ela me deu uma base. Mas sem a terapia, talvez você não conseguisse chegar... Exato. Fazer os links daquilo que você Exatamente. estuda com a sua vida e o seu comportamento. Exatamente. Isso. Então, quando vem o ímpeto de fazer um hábito, e eu vejo que já é lá da infância, alguma coisa, eu consigo sinalizar bem. Assim, epa, lá, de novo. De novo, Karina. E esse de novo já fala, pra que você precisa tirar 10? Precisa não. Sim. Pra que você tá fazendo essa pós-graduação? Para você aprender mais, para ajudar seus pacientes. Se você tirar 8, significa que você não sabe atender? Não. Então, aí, né, veio uma coisa mais racional. Menos autocobrança, né? Porque quem fala com a gente com muita emoção é nosso sistema límbico, que são as memórias. Quem fala com a gente com muita dor é a memória. Quem fala com razão, te dando mais dados, é o córtex pré-frontal, vamos falar assim, tá? E o córtex pré-frontal, quem fortalece ele é a terapia. Na terapia, que ela vai te ensinando a olhar para a situação sem tanta emoção, olhando de um outro ponto de vista. Racionalizar, né? Se for olhar a terapia do ponto de vista de neurociência, o que a gente está fazendo é um fortalecimento da parte mais racional para você controlar e mais impulsos e conseguir controlar melhor suas emoções. Não é que elas não existam, né? Pelo menos entender. Vamos falar sobre isso. E aí, quando você fala, você escuta. Uhum. Lembra que que a gente falou isso lá no Podcólogas. Então, para você entender isso, você vai lá e assiste. Mas que a gente falou sobre os sentidos, né? Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo. Então, às vezes, quando você é autodidata e você pensa... Não, eu consigo lidar com as minhas questões porque eu reflito muito. Eu penso muito sobre as coisas. Ok, quando você está pensando, você está movimentando uma área do teu cérebro. Quando você está pensando e falando, é outra área. Você está movimentando a área da fala. E quando você fala, você automaticamente escuta. Uhum. Então, quando você vai num processo de terapia, você vai para falar, para se ouvir e também ouvir um outro. Então, ativa
naturalmente mais áreas do teu cérebro, te possibilita, Sim. né, de repente mudar. É como você vai num oftalmo e ele coloca as lentes, tá melhor assim ou assim? Isso. Aí o psicólogo é aquele que vai mudando, né? Você traz aquela visão bem turva, bem ruim de uma memória, e o psicólogo vai lá e tá melhor assim? Aí você fala, por essa lente tá melhor. Então, uma perspectiva diferente, né? Eu gosto muito Quando de você citar. se escuta, né? Não, eu posso me autoanalisar, né? Posso me autoconhecer sozinho. Mas quando você pensa, quando você para e fala, não, vou pensar, vou refletir sobre o que eu fiz e tal, e eu mesmo vou me analisar. Né? Mas se você tiver com venda... Não, e outro, já tá essa autoanálise. Você pensa de um jeito que você não consegue olhar de fora. Isso. Eu ia citar José olhar... Saramago, né? Que a gente sai da ilha para ver a ilha. Isso. E quem sai da ilha junto com você é o processo de terapia. Exato. O terapeuta que te Tem convida a sair exato, dessa é isso que eu ia ilha, falar. né? Ó, vem ver daqui. Quem O que sabe que você tá olhando vendo? daqui não consegue olhar de uma forma diferente para o que está acontecendo. Quantas vezes na aqui? terapia você fala, uau, mas cara, nunca olhei por essa ótica. Eu nunca pensei desse jeito. Pensei desse jeito, né? É. E aí eu costumo dizer, Cá, me corrige se eu estiver errada, que o primeiro passo para a gente mudar um comportamento ruim, por exemplo, seja ele qual for, é a gente aceitar que tem, né? Que tem muita gente que nega, né? Isso. Não, eu não procrastino. Não, eu não sou teimosa. Não, eu não vai mudar nunca, né? Porque Pode não ter é o melhor terapeuta, porque se a pessoa não O aceita reconhecer, e não... na verdade, pode reconhece. nem ser isso, porque muita gente fala, eu quero emagrecer, eu realmente procrastino. Acho que as pessoas estão até falando mais sobre isso, né? A questão é que o que atrapalha é que ela fala, não vou conseguir, porque eu já tentei. Esse é o que, né? Esse é o que pega mais. É a vivência negativa frente àquela Porque é àquela difícil mudança. mesmo. E aí, só para terminar a história, como que eu voltei para academia, porque eu consegui, né? Então, o que que eu fiz? Tentei várias, não deu certo. Aí, uma hora eu parei e pensei. Eu respondo muito bem quando em parceria, quando eu tô em parceria, tá? Por isso que na psicologia hospitalar eu tinha uma parceira para ter minha empresa, por isso que eu tenho a Nathalie para parceria. Porque se tenha, como eu sou uma pessoa que sou muito responsável, então eu não vou deixar a pessoa na mão. Eu posso me deixar na mão, mas eu não vou deixar alguém na mão. Então, como é uma questão autoconhecida minha, eu falei, então eu preciso de um parceiro. Porque daí eu não vou... E no caso, o parceiro, tá? Eu peguei um personal. Né? Aí as pessoas podem falar, mas eu não tenho dinheiro para personal. Então pensa num outro parceiro, pode ser uma amiga, pode ser uma irmã. E no caso, o que eu pensei do personal? Não vai ter desculpa. Porque ele vai tocar o interfone e vai falar, desce. Que eu tô aqui. Entendeu? Ai, Karina, você andou vigiando minha vida? É? É isso, tá? E aí eu fiquei com ele xingando. Juro, o Você ano já descia inteiro. xingando ele, né? Eu pensava, mas por que não chove? Por que ele não falta? Que Por que inferno. eu quebro o carro? Mas quando eu fiz o contrato com ele, olha que importante que é falar. Eu falei assim pra ele, olha, faz 5 anos, ele me conhecia, né, da época que eu treinava. Eu falei, faz 5 anos que eu não treino, demorou 5. Não gosto mais de treinar, não estou feliz descendo, quero que você falte. Vou desistir. Falei, toda a verdade, tá? E aí eu falei assim, então, vai acontecer de eu te mandar mensagem dizendo que eu tenho que atender imprevisto. paciente, que não sei o que o paciente me entrou em contato. Você faz um favor pra mim? Você remarca. Você remarca, não me deixa faltar, porque se a gente combinou que são 3 vezes por semana, e aí, gente, porque eu já avisei isso, a gente ficou 5 anos juntos, 5, tá? Eu não consegui tirá-lo antes, eu queria ter conseguido. Mas eu fiquei 5 anos com ele. E aí eu falava, não vou conseguir fazer hoje, agora, porque eu vou atender ele. Então, mais tarde? Então, amanhã? Então, eu falei, mas que inferno. Então, pegue um personal responsável, que também não vai de boa, você vai falar, hoje não vou, e ele também não estava a fim de trabalhar, e vai falar, que bom, não vai. Então, ele me ajudou muito. Eu tentei lá pro 3º ano tirar. Falei, eu quero diminuir para 2 vezes por semana, porque uma eu vou fazer sozinha. Não ia.
Aí eu falei, não tô indo, volta. Aí, sei lá, no 4º ano eu falei de novo, olha, quero ter... Não deu também. No 5º ano, eu conheci uma academia, né, de bike indoor. E eu fui fazer uma aula, que eu fui convidada, e eu me apaixonei. Assim, acendeu todo o baú de tipo, nossa, porque é música alta. Abram mais Ambiente canais escuro. para receptores de, Cara, já tava tudo aberto. de potássio. Nossa, lá abriu o canal da minha adolescência, porque era balada, música boa, gente com energia. E aí, sabe o que aconteceu? Eu faço Nem hoje precisa 5 mais do vezes por personal. semana. No final de semana, eu fico assim pro meu marido, o que que a gente vai fazer? Às vezes eu torço pra ele falar, ai, não quero fazer nada domingo de Tá, manhã, vou pra porque eu falo, academia. vou pra academia. Cá, eu era assim, cá. Dá pra ser, Eu dá pra ia ser. todos os dias. Cá, você pegou... A Karina é uma bruxinha. Você pegou no ponto. Porque eu falo pro meu marido, esse é um recado pra você, Marcos Simões. Eu falo pra ele, me ajuda. Eu não vou sozinha. Eu já paguei 1 ano de academia. Não fui nenhuma vez. Já paguei outras academias. Eu já entrei em várias coisas e não vou. Aí, percebendo isso, já faz um tempo, eu falei, mas me ajuda. Vai comigo. Me leva. E vai comigo. Porque senão, eu sei, eu fiz exatamente o que você falou. Eu sei que eu não vou. Na primeira semana eu vou e foi, agora vai. Eu agora vai, já aconteceu várias vezes. E eu falo pra ele, vai comigo. Mas eu acho que ele precisa da mesma coisa. Então, a Pode gente... ser, não vai ser ele, seu não parceiro. vai ser ele, meu parceiro. Você viu que eu te perguntei? Eu não sei se você percebeu, Ai. mas eu te perguntei assim: você gostava de balada? Aí você falou, não, minha irmã sim. Sabe por que que eu tinha perguntado? Porque, lógico, você não mora em São Paulo, né? Mas eu ia falar, um dia vem na minha aula para você conhecer, porque como eu tenho levado um monte de gente a conseguir fazer e gostar, quem gosta de balada, tá? Mas eu já entendi onde você quer chegar. De acender aquela luzinha e falar, uou! Sabe o que acontece? Acende essa luzinha na dança. Porque eu sempre dancei. E o que eu fazia quando eu ia pra academia? Eu ia pra dançar. E eu ficava horas dançando. Aí o que eu fiz? Anteontem, semana. Fui numa escola de dança. Boa! Aí eu É assisti a isso. aula, eu fiquei, o Preciso meu disso. coração ficou. Eu falei, pô, mas eu não vou emagrecer com dança. Eu falei, dane-se, eu vou movimentar o corpo. Quando eu conseguir um gás, que eu conseguir me sentir motivada a sair de casa para isso. alguma atividade, eu vou lá fazer a porcaria da musculação que tem que fazer, né? Porque se eu quiser ter uma qualidade de vida na velhice, Pode ser. né? Eu vejo minha mãe hoje, tadinha, dificuldade para sentar e Não, levantar. não me fala segurar uma melhor idade, sacola, não, que essa daí não pega. Não é pra mim, melhor, não. não pega pra mim melhor não é, também. não. Vai, Melhor. dói, Não tem é um monte de melhor, coisa. mas assim, Hipócritas, né? não precisa ser a pior. Não Não precisa precisa ser pior. Ontem eu vi um vídeo de uma senhorinha, não lembro quem é e não salvei. Mas eu gostei muito que ela tava falando assim, ela tem 74 anos, saradaça, não é musculosa, ela tonificada e levantando peso, não sei o que. Ela falou assim, eu comecei com 53. Eu falei, opa, tenho 3 anos de vantagem. Tô com 50. Ela falou, eu era obesa, eu tinha hipertensão, eu tinha Acho que eu vi diabetes, esse eu vídeo. tinha... Uma Ela é belezinha. uma fofa. E ela deu uma lição. Eu falei, cara, que legal. Ó, que legal, você tá escolhendo assistir coisas que estão te inspirando, tá? Isso vai ajudando, é uma dica, isso vai ajudando a empurrar, é um nudge, né? Nudge é esse empurrãozinho. Sim, mas tem um outro lado. Ah. A minha convivência em casa me puxa pro sedentarismo. Uhum. E outra, hoje é dia de dar bronca no Marcos. Outra coisa, comida. Vamos Comida. jantar. Né? Não, e outra, assim, a gente Ele chega com começou bolo, ele chocolate. chega com chocolate. Então, assim, a gente começou o namoro na pandemia. E na pandemia eu parei a atividade física. E quando eu parei a atividade física, foi um momento de muito estresse em casa, que eu tava com 4 adolescentes dentro de casa, né? E tensa, né? E aí eu comecei a namorar com ele e assim, comida. Eu fui pra comida e tudo a gente comia, tudo. Então a gente vivia saindo pra comer. E eu fui porque é engordando, isso que acontece, né, nos relacionamentos. engordando. E até hoje é assim. Então tudo é comida. Às vezes eu falo assim, na própria viagem, falei, eu hoje vou jantar só um grelhadinho com arroz e feijão. Tá. O homem me chega no quarto, ele pede pra servir no quarto, com porção de frito de camarão. Não tem como. De batata frita, de mandioquinha. Eu olho pra ele e falo assim,
Eu resisti? Não, Eu caí de boca no camarão frito. E vamos falar, se essa porção tivesse aqui, agora, eu ia comer, óbvio, tá? Então não tem nada de mistério, não. A questão é isso. O que eu fiz com meu marido? Eu vou falar Ai, o me que dá que eu uma fiz dica com meu aí, marido. pelo amor de Deus. Pô, vai ser Eu tô quase difícil, mandando ele hein? embora. Tô quase Ó, falando, sai de perto. Deixa eu porque- falar, eu tô com meu marido há muitos anos, mas vou te falar. O investimento aí nos últimos 5 anos foi eu pedir pra ele ir pra academia comigo. Vamos, você precisa. Você precisa. Vou te E passar ele o contato do faltava. Marcos. Não, a gente pagava os 2 personal e só eu ia, tá? Ele ia uma vez, faltava. Agora, depois de 5 anos, ele faz personal todos os dias. Tá com o corpo que ele quer. E aí eu consegui alguém que não quer comer toda hora, entendeu? Porque antes aqui a gente vai fazer onde a gente vai jantar, onde a gente vai almoçar, onde Exato. é sempre isso. Ah, Mas meu agora eu Deus. consegui criar uma preocupação no corpo dele também, que ele tá Ai, meu gostando. Deus, Então a gente fala assim: a gente almoçou bem, não vamos jantar, não, né? Pois é. Vamos comer só um negocinho e E tal. o duro é que o Marcos também tá precisando, assim como eu, ele está acima do peso. Então, assim, ele não é uma coisa que, tipo, eu tô bem já, tá, não vou, né? Não, ele também tá precisando. Então, assim, Marcos, Me ajude, né? ouve a Karina, já que você não me ouve. Então, assim, O meu TCC, olha, a gente tá falando de alimentação, meu TCC na medicina comportamental, na especialização, foi sobre o comportamento de comer. E algumas coisas pioram o comportamento de comer. Por exemplo, sacos grandes de salgadinho faz você perder mais a noção. Quanto mais pessoas na mesa, ouve isso, quanto mais pessoas na mesa, mais você come. não vai almoçar em casa mais, não. Chega de almoço de domingo lá em casa. Vamos estar sozinhos. Você sabe por quê? Mas por quê? Eu ia perguntar, por quê? Você comeu essa farofa? Também Tá vou uma comer. delícia. Você não ia comer. Entendeu? Aí tá bom. Aí você acabou de comer, cruzou o prato. Mas as pessoas não acabaram e estão conversando. Não estão conversando. vai Daqui a pouco beliscando. você pega e abre de novo e tuf na batata frita que você Certeza. já tinha parado. Certeza. Então, o maior número de pessoas na mesa, mais você come. Se você estiver convivendo com uma pessoa obesa, aumenta a sua chance de obesidade. Porque ela já come errado. E aí, Exato. Eu não tô Consequentemente, fome com a vontade de comer lá em casa, então, e o né? oposto é verdadeiro, tá? Se você andar com uma pessoa, eu tava lendo isso com a minha filha. Essa semana, não sei onde foi. Eu li com ela. Ela falou: nossa, faz todo sentido. Se você estiver do lado de uma pessoa atlética, por exemplo, ativa, né? Tem muita chance de você se tornar ativa também. E se você fizer academia com uma pessoa que é melhor que você, o seu potencial ia dar X do seu potencial. Você dá 2X. Porque então. inspira. Você fala, vou fazer. É aquilo que a gente falou, não lembro se foi aqui nesse podcast ou se foi no seu, que a gente falou que nós somos o resultado da Sim, média das pessoas com que a gente mais até em convive. comida. E em tudo. E outra, não tenha em casa. Não tenha em casa, não Isso. compre. Se você não pode comer bolacha recheada, você não pode comer mais refrigerante, não compre. Esse porque se livro tá aqui- em casa, você vai comer. Ele começa falando isso, tá? É uma mulher, é uma nutricionista, no começo do livro, né? O livro é feito por, nem sei, esqueci já quem é a Milkman. Mas a nutricionista, ela fala que se você quiser que a criança coma mais frutas, não sei o que, na escola, na merenda, o que tem que estar lá na frente são os saudáveis e o salgadinho tem que estar lá atrás, né? As coisas nem tem que estar, para falar a verdade. Mas se você olhar, é isso mesmo, né? Você passa no supermercado, eles fazem o contrário. Na saída estão os chocolatinhos, as balinhas, tudo que é para você olhar e falar, você nem ia comer, mas você Nem vai ia. comer, né? É. Tem muita coisa, tá? Sobre alteração de comportamento. A gente ficaria 10 horas aqui. Não, a gente vai gravar mais vezes, vamos gravar mais conteúdos, as pessoas vão gostar muito, eu tenho certeza. Se você tá aqui até agora com a gente e não curtiu, curte agora. Eu vou dar uma pausa de 3 segundos pra você curtir. 1, 2, 3. Curtiu? Ótimo. Já segue o canal, porque ela vai voltar
mais vezes. E a gente vai ter também mais pessoas falando também sobre comportamento, sobre neurociência. Eu queria trazer a Nath. A Nath é uma fofa, uma querida, mas ela uma hora tá ela longe, vem pra São mas Paulo, uma hora né? ela vem para São Paulo, eu vou caçar a Nath, vou Ou trazer. vai pra Florianópolis, você vai no Fermento, chama ela, faz um podcast lá. Fermento, a gente vai gravar. Fermento vai gravar comigo, eu acho que agora no dia 18 ou 19, a gente tá marcando. E vai ser um prazer ter você aqui. É do podcast Sem Groselha. O Fermento é um querido. Ele é um né? queridaço. Ele é um fofo. Então, assim, já segue o radar, que você tá vendo aqui que ele vai ser bem frequentado, tá? A gente vai... eu vou dar um spoiler agora. Ué, a gente vamos. vai receber agora, sabe quem? Sheili, para Maravilhosa. falar sobre um assunto Maravilhosa. importantíssimo. Então, já fica aí coladinho. Provavelmente a da Sheili a gente vai gravar hoje, vai sair na sequência do da Karina. Então, já ativa as notificações, que é para que quando chegar um aviso de que o Radar Analítico colocou um episódio no ar, você já fala, uou, deixa eu ir lá que vem coisa boa, tá? Coisa que vai mudar a minha vida. Pois é. Cá, não tenho nem palavras para agradecer. Eu que te agradeço muito, muito, muito Eu mesmo. amei, muito obrigada pela tua disponibilidade, você sendo essa pessoa famosa, eu vou chamar você de famosa, porque você já é uma pessoa, né, que todo mundo conhece, se dispôs a gravar, né, é super acessível, então, assim, é tão legal a gente ver essa humildade e esse jeito humano, sabe? Isso não te afetou. Isso é tão legal de ver que às vezes Obrigada. as pessoas chegam num determinado nível, né? Tem um status e muda e parece que fica aquela coisa meio... E você não, você é uma pessoa querida, né? Transmite pra gente uma energia boa, coisa da vida, né? A simplicidade, isso é muito gostoso estar com ela. Ai, Nossa, que demais. delícia, gente. Que delícia. A minha Muito mãe demais. te adora também, mandou um beijão. Como é que é o nome dela? Malu. Malu! Um beijo, linda, linda. Super Vem sua aqui fã. me conhecer. Eu vou trazer qualquer dia. E ela já pediu. Ai, Mas é que ela fica com o linda. Tufo, o Marcelinho, o filho da Van, ela fica para Vem poder junto, vir. vem todo mundo. Ai, todo mundo. Mas, então, fica aqui os meus agradecimentos pela sua participação. Já o convite para uma segunda... Eu vou fazer um convite pra você. Vamos. Eu quero ser sua parceira nessa questão de você voltar pra academia, tá? Você quer que seu marido te inspire, mas vai ser você que vai inspirá-lo. Dançou, quer viu? Como é que chama seu marido? Marcos. Marcos Aí, Marcos Simões, mandou. te salvei dessa, hein? Tá me Ou não. devendo. Não. Vai preparando essa roupinha de academia que eu acho que ela vai te inspirar. E aí, pode contar comigo com parceria, me mandando mensagem, sabe? Cá, me cobra. Enfim, se quiser vir fazer aula especial de sábado, domingo, eu sempre tô fazendo. Que né? legal. Se quiser vir, eu sei que... Nossa, já topei. Mas eu super topo ficar de olho em você. Obrigada. Vai Ai. ganhar um par de olhos aí. Meu Eu Deus. adoro fazer duplinha e ficar em cima. Me sinto lisonjeada, agradeço e já aceitei. Beleza, arrasou. Beleza. Van? Eu acho que a gente podia deixar cá falar onde pode encontrá-la, Sim. né? As redes sociais, os canais do YouTube dela, enfim. Fica à vontade. Obrigada. O Vanguarda, o Tarja Branca, tô em tem tudo. Eu tô bastante em coisa. tudo. Ela tá em Tô em tudo tudo. agora. Agora eu vou estar junto com você, então. Isso aí. Então, no Instagram, meu nome é Karina com C Pirró, mas tá como @terapia _ Insta, que é só terapia no Insta, né? Aquele momento pra você fazer só terapia. No podcast é o Podcólogas, que eu tô com a Nathalie Gudaiol, ou com a Dani. A gente tá fazendo bastante episódio juntas. No meu Instagram, no perfil, vocês conseguem ter acesso, para quem é profissional da área da saúde, ao Vanguarda da Psicologia, que é um curso para ajudar vocês a estarem no mercado da psicologia clínica, que a gente precisa de muita gente para atender. E também o que eu sou apaixonada é o Tarja Branca, que é uma comunidade para ajudar as pessoas a terem uma vida mais tarja branca, né? Mais saudável. Todas essas coisas que a gente falou de comportamento, semanalmente, toda quinta-feira às 19 horas, eu tô ao vivo com o pessoal da comunidade
para responder esse tipo de pergunta, né? De emagrecer ou de atividade física, e trago tudo que pode melhorar a saúde mental, que essa é a minha grande paixão. Fazer E as lá no pessoas Tarja melhorarem. Branca, você tem acesso direto, viu? Essa pessoa ilustre aqui. Então, ela tá lá, você pode fazer perguntas para ela, pra Nath, uma hora é a Nath, outra hora é a Carla, elas vão intercalando, né? mas eu tô lá em todas e você tem acesso direto. Então, elas são super acessíveis, um linguajar bem acessível. Não deixem de participar, que vocês vão ter ali, com certeza, o que ela falou, né? A terapia no Insta. É um conteúdo de muito valor, de forma gratuita, onde você consegue mudar muita coisa na sua vida. Acreditem e já segue lá, obrigada, que vale muito a pena. Eu que muito agradeço. obrigada. A gente que agradece, foi uma honra receber você. você. E você pode passar o plano alimentar Pois é, ali. obrigada. Isso, por favor. Tem, sei lá quantos anos Ninguém você é formado, tá saindo gente, livre aqui. Ninguém. Gostei, adorei, obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Obrigada. beijo.